Boa tarde, essa é a quinta aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2021. Estamos às voltas com a teoria das descrições, apresentada por Russell pela primeira vez em On the Note. De fato, a teoria das descrições, a teoria sobre o comportamento lógico, de descrições definidas, expressões precedidas do artigo definido, é parte de uma teoria mais geral da denotação, do comportamento de expressões denotativas. A novidade em relação à teoria da denotação de 1903, dos Principles of Mathematics, é dupla. Em primeiro lugar, o Russell ocupa-se agora de expressões denotativas e não de conceitos denotativos. A nova teoria não recorre à postulação de conceitos denotativos. E, em segundo lugar, ela incorpora pela primeira vez as descrições definidas no conjunto das expressões denotativas. Essa é a maior novidade lógica da teoria. É uma teoria que divorcia a forma gramatical de superfície da linguagem da sua forma lógica de uma maneira muito mais profunda e radical do que tinha sido visto antes, seja com Kant criticando o argumento ontológico, seja com Frege criticando a confusão entre subordinação e subjunção, o que leva Wittgenstein no Tratatus a dizer que pertence a Russell o mérito de ter mostrado que a forma gramatical de uma proposição não precisa ser a sua forma lógica. Agora bem, como eu disse para vocês, a teoria das descrições, que em resumo consiste em dizer que o F é G, é equivalente a existe pelo menos um x que é f, só existe um x que é f e esse x é g, que, portanto, a aparente proposição singular, o f é g, é de fato uma proposição quantificada, uma proposição absolutamente geral, em cuja expressão não ocorre nada parecido com o termo singular, apenas quantificadores, variáveis ligadas, letras esquemáticas para predicados e conectivos proposicionais. Essa teoria lógica, exposta pela primeira vez em On the Note, em 1905, foi imediatamente adotada pela comunidade filosófica, aceita sem contestação, sem hesitação. E uma das coisas que se trata de entender é como isso foi possível, por que a teoria das descrições foi aceita tão facilmente e tão irrestritamente como foi. Eu disse para vocês que eu acredito essa aceitação universal muito mais do que um argumento de On the Note. O argumento é chamado argumento da elegia de Gray, aos exemplos que Russell dá de aplicações da teoria. O argumento da elegia de Gray é um argumento obscuro, que essencialmente mostra, eu vou dizer pelo menos isso acerca dele, vocês não testem contra as suas intuições lendo a passagem correspondente de On the Note. Essencialmente o que o Russell mostra é que a teoria da denotação de The Principles of Mathematics formulava um par de exigências para algo ser um conceito denotativo que não podem ser cumulativamente satisfeitas por nada, a forçar por nenhum conceito. E a exigência era a seguinte: exigia-se que algo pudesse ocorrer como um constituinte numa proposição, portanto como um objeto, sem deixar de desempenhar as funções predicativas que a lógica tradicionalmente atribui a conceitos. Ou seja, algo devia ser ao mesmo tempo conceito e objeto. Isso é impossível, essa impossibilidade contra a qual Frege sempre advertiu, Russell agora se dá conta que compromete a teoria dele. Ele consegue a proeza de imaginar que com isso ele está refutando as distinções de sentido de referência de Frege. Não tem nada que ver. E quando Russell em On the Note fala de Frege, esqueçam que ele está falando de Frege. Ele está usando o santo nome de Frege em vão. É verdade que ele pensa, ele escreve isso numa nota de pontapé, que a teoria da denotação do Principles of Mathematics e a teoria de Frege sobre sentido de referência são a mesma coisa. Nisso ele está completamente errado. Ele reduz ao absurdo uma teoria que ele próprio defendeu,
reduz ao absurdo assim aquilo que ele vislumbra como a única alternativa para a teoria que ele está propondo agora. Nisso ele é perfeitamente bem sucedido, mas isso não tem nada a ver com Frege, e Frege passa incólume por essa crítica. Esse argumento é muito obscuro, e certamente não foi por terem ficado convencidos por esse argumento que os contemporâneos de Russell adotaram a teoria da denotação. O que realmente impressionou todos os contemporâneos no texto de Russell foram os exemplos que ele deu de como aplicar a teoria. E esses são os chamados quebra-cabeças de Overton, aos quais é dedicada essa aula de hoje. Vamos para o texto de Overton. Então, primeiro, Russell, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é expor a teoria das descrições. Sem argumento, ele simplesmente expõe. Aqui está uma teoria. Tá? Aí, depois ele vai dizer para que essa teoria serve e qual é o argumento que ele tem para sustentar que nós devemos adotar essa teoria. Mostrar para que a teoria serve é mostrar como ela é aplicada no tratamento dessas perplexidades intelectuais que você chama quebra-cabeças. Ele chama quebra-cabeças, chama puzzles e não problemas, porque ele não quer dignificar as perplexidades intelectuais de que se trata com o nome de problemas filosóficos. Não são problemas genuínos. Tá? E a teoria das descrições não vai proceder pelo reconhecimento desses problemas como problemas genuínos e o oferecimento de uma doutrina, uma teoria filosófica que resolva esses problemas, mas pela dissolução desses pseudo-problemas. Se se trata de pseudo-problemas, eu não preciso pôr nada, apresentar nada que seja a sua solução. Não há o que solucionar, há sim o que dissolver, um pseudo-problema a ser eliminado. Isso é que realmente impressiona em Ondernoth. Isso marcou toda uma época na história da filosofia analítica, como a gente vai estar vendo quando se ocupar de Wittgenstein, de Carnap ou de Schlick, por exemplo. Muito bem, vamos ao texto de Ondernoth. A propósito, tem lá no Dropbox um arquivo que eu elaborei intitulado O Mapa de Ondernoth, que é uma descrição da estrutura do artigo que vocês poderão utilizar com algum proveito na leitura. Que, como eu enfatizo, é a leitura mais recomendada do semestre. De todos os textos da nossa bibliografia, o mais importante. Muito bem. O que Russell escreve? Uma teoria lógica pode ser testada por sua capacidade de lidar com quebra-cabeças. E é um plano proveitoso ao pensar sobre lógica, equipar a mente com tantos quebra-cabeças quanto possível, pois esses cumprem aproximadamente a mesma função que é cumprida pelos experimentos na ciência física. Então, o puzzle está para uma teoria lógica como um experimento está para uma teoria física. É onde ela é submetida a teste. Tá? É onde ela é confirmada ou refutada. Eu vou, portanto, enunciar 3 quebra-cabeças que uma teoria da denotação deve ser capaz de resolver. E mostrarei depois que a minha teoria os resolve. E esse é o grande desafio que ele faz para qualquer teoria alternativa. Resolvam esses problemas. Tá? Primeiro quebra-cabeça. Se A é idêntico a B, tudo que é verdadeiro de um deles é verdadeiro do outro. E cada um pode ser substituído pelo outro em qualquer proposição, sem alterar a verdade ou falsidade da proposição. Ora, George IV queria saber se Scott era o autor de Waverley. E de fato Scott era o autor de Waverley. Assim podemos substituir o autor de Waverley por Scott e provar desse modo que George IV queria saber se Scott é Scott. No entanto, o interesse na lei da identidade dificilmente pode ser atribuído ao primeiro cavaleiro da Europa. O princípio que está na berlinda aqui é o princípio, na linha de cima desse quadro aqui, da substitutividade da identidade. Para todo x e todo y, se f de x sem somente c f de y, f de x sem somente c f de y, sem somente c, x é igual a y. Há duas coisas idênticas têm todas as propriedades em comum. Duas coisas que têm todas as propriedades em comum são idênticas, não são duas coisas, é uma só.
Esse exemplo do Russell tem origem num episódio histórico. O escritor Sir Walter Scott publicou os romances da série Waverley anonimamente. Mas, dado o sucesso do primeiro volume da série, cada um dos volumes subsequentes, a Dama do Lago e Ivanhoe, vinha assim, pelo autor de Waverley. Tá? George Scott tinha lá a sua opinião de que quem de fato tinha escrito esses livros era Scott. E aconteceu que numa ocasião, no Palácio de Buckingham, em que Scott estava presente, o rei propôs fazer um brinde. Ergueu o cálice e, olhando fixamente para Scott, disse: ao autor de Waverley. E Scott respondeu: majestade, eu não tenho a pretensão de saber de quem se trata, mas se alguma vez me ocorrer de encontrar o autor de Waverley, eu seguramente transmitirei esse brinde. Bom, o que nós temos aqui? Prima facie, nós temos um problema com o princípio da substitutividade da identidade, que se toda propriedade A é uma propriedade B, A é idêntico a B. Nesse caso, eu posso substituir A por B em qualquer contexto e preservar o valor de verdade. E assim eu poderia, no contexto de Jorge IV quer saber se Scott é o autor de Waverley, substituir o autor de Waverley por Scott e provar que Jorge IV queria saber se Scott é Scott. Mas Jorge IV não queria saber se Scott é Scott. Isso ele já sabe a priori. Isso é uma tautologia que não interessa a ninguém. Como diz o Russell, um interesse na lei da identidade dificilmente pode ser atribuído ao primeiro cavaleiro da Europa. A lei da identidade é um assunto que só interessa aos lógicos. E só no livro de lógica a gente encontraria a frase x igual a x. Tá? Bom, temos um problema aqui. Parece que a lei de Leibniz não funciona. A lei de Leibniz que diz que quando x e y têm as mesmas propriedades, x é igual a y. Parece que nós temos exceções à lei de Leibniz. Então, se nós tomamos essa dificuldade como um problema genuíno, o problema se configura assim: nós precisamos de uma teoria filosófica da identidade que explique a identidade sem recorrer à lei de Leibniz, porque essa lei é falsa. Essa lei conduz a resultados inaceitáveis. Então, temos um enorme desafio pela frente: elaborar uma teoria da identidade que não suponha a lei de Leibniz. Nada menos do que isso parece ser um problema. E é nisso que um filósofo vai ter que embarcar, se ele levar a sério o problema como um problema que impugna a admissibilidade da lei de Leibniz. Precisamos de uma nova teoria da identidade. Esse é o primeiro quebra-cabeça. Segundo, pela lei do terceiro excluído, ou A é B, ou A não é B, deve ser verdadeiro. Portanto, o atual rei da França é calvo, ou o atual rei da França não é calvo, devem ser verdadeiros, um dos dois. No entanto, se enumerarmos todas as coisas que são calvas e depois todas as coisas que não são calvas, não encontraremos o atual rei da França em nenhuma das duas listas. Os hegelianos que adoram uma síntese provavelmente concluirão que ele usa peruca. Isso aqui é uma piada muito ao gosto do Russell, mas aponta para o que é importante. Parece que nós temos um problema com o princípio do terceiro excluído, porque nós temos aqui uma proposição que é falsa, cuja negação também é falsa. É falso que o autor da França seja calvo, e é falso que o autor da França não seja calvo. Assim, no conjunto de todas as coisas que são calvas não está o rei da França, no conjunto de todas as coisas que não são calvas também não está o rei da França. Então eu tenho agora um problema com a lei do terceiro excluído. Parece que eu posso ter uma proposição falsa cuja negação também é falsa. Parece que eu preciso de algo com uma lógica dialética hegeliana. Daí a ideia de síntese. Você tem uma antinomia, você tem duas proposições, uma é a negação da outra, e ambas são falsas, e você só supera a falsidade dessas duas proposições antagônicas quando as suprassume ou sobressume numa síntese dialética de ordem superior. Portanto, se no primeiro caso parecia que a nossa tarefa filosófica era elaborar uma teoria da identidade que não fizesse uso da lei de Leibniz, parece que agora nós precisamos de uma teoria da negação
que explique como uma proposição e a sua negação podem ser ambas falsas, e o melhor candidato para isso é uma lógica dialética, a maneira da que Hegel expôs na sua ciência da lógica. É isso que ele quer dizer quando diz brincando. Os hegelianos que adoram uma síntese vão provavelmente concluir que ele usa peruca. Terceira dificuldade. Considere se a proposição A difere de B. Se isso é verdadeiro, há uma diferença entre A e B, fato que pode ser expresso da forma a diferença entre A e B subsiste. Mas se é falso que A difere de B, então não há diferença entre A e B, fato que pode ser expresso na forma a diferença entre A e B não subsiste. Mas como é que uma non-entity, uma quimera, uma não-entidade, algo que não existe, pode ser o sujeito de uma proposição? Eu penso, logo existo, não é mais evidente do que eu sou o sujeito dessa proposição, logo existo. Desde que existo seja tomado como implicando subsistência, o ser. Assim pareceria, deve sempre ser autocontraditório negar o ser de qualquer coisa. Nós vimos em relação a Meinong, ele mencionou Meinong antes, que admiti-lo também leva a contradições. Assim, se A e B não diferem, supor ou que há ou que não há um tal objeto com uma diferença entre A e B parece ser igualmente impossível. Parece, em outras palavras, que nós não podemos coerentemente negar a existência de algo. Quando eu digo X não existe, ou bem X designa algo, ou X não designa nada. Se X não designa nada, a frase X não existe não tem valor de verdade. De fato, eu não estou predicando nada. Eu tenho um contrassenso. Tá? Em troca, se X designa algo, a frase X não existe é falsa. E parece que só essas duas opções. Ou X existe ou não existe. Tá? Ou X denota algo ou não denota. Se X não denota nada, a frase é sem sentido. Se X denota algo, a frase é falsa. Parece que uma negação de identidade nunca pode ser verdadeira. Tá? Das teorias possíveis, tinha observado antes Russell, que, como eu falei de Meinong, né? Das teorias possíveis que admitem tais constituintes com descrições, a mais simples é a de Meinong. Essa teoria considera toda expressão gramaticalmente correta, expressão denotativa gramaticalmente correta, como designando um objeto. Assim, o atual rei da França, o quadrado redondo, etc., todos se supõe que sejam objetos genuínos. Admite-se que esses objetos não subsistem, mas todavia se os considera objetos. Isso por si só é uma concepção difícil. Mas a principal objeção é que tais objetos, reconhecidamente, tenderão a violar a lei da não contradição. Se alegou, por exemplo, que o rei da França existente e presente existe, e também que ele não existe. Que o quadrado redondo é redondo e também não é redondo. Mas isso é intolerável, e se qualquer teoria pode ser encontrada que evite esse resultado, deve certamente ser preferida. Diga-se de passagem que Russell havia adotado a teoria de Meinong nos Principles of Mathematics. Tá? Nos Principles of Mathematics, Russell, vamos ver se eu localizo isso. Sim. Parágrafo 440. Parágrafo 427, página 449 dos Principles of Mathematics. Ser é aquilo que pertence a todo termo concebível, a todo objeto possível do pensamento. Em suma, a tudo que pode ocorrer em qualquer proposição, verdadeira ou falsa, e a todas essas proposições elas próprias. Ser pertence a tudo que pode ser contado.
Se A é um termo que pode ser contado como 1, é manifesto que A é algo, e por conseguinte que A é. A não é, deve ser sempre ou falso ou sem sentido. Tá aí. A não é, só pode ser falso ou sem sentido. Pois se A não fosse nada, não se poderia dizer de A que é. A não é implica que é um termo A cujo ser está sendo negado, e por conseguinte que A é. Assim, a menos que A não é seja um som vazio, deve ser falso. Tudo que A pode ser, o que quer que A possa ser, A certamente é. Os números, os deuses homéricos, as relações, as quimeras e os espaços quadridimensionais, todos têm ser, pois se não fossem entidades de algum tipo, não poderíamos fazer proposições acerca deles. Assim, ser é um atributo geral de tudo, e mencionar qualquer coisa é mostrar que é. Bom, mas ser não é sinônimo de existência. Tudo é. Ou como diz Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, não há o que não haja. Tá? Mas nem tudo existe. O Russell prossegue agora. A existência, ao contrário, é a prerrogativa de apenas alguns dentre os seres. Existir é ter uma relação específica com a existência. Uma relação a propósito que a própria existência não tem. Isso mostra, de passagem, a fraqueza da teoria existencial do juízo. Saber? A teoria de que cada proposição ocupa-se de algo que existe. Pois se essa teoria fosse verdadeira, ainda seria verdadeiro que a própria existência é uma entidade. E deve ser admitido que a existência não existe. Mas eu adoro o paradoxo. A existência não existe. Existem seres que estão numa certa relação com a existência, na qual a própria existência não se encontra. Assim, a consideração da existência leva a proposições não existenciais e contradiz aquela teoria. A teoria parece, de fato, ter surgido do descaso pela distinção entre existência e ser. No entanto, essa distinção é essencial se alguma vez devemos poder negar a existência de alguma coisa. Pois o que não existe deve ser algo, ou não se poderia negar sua existência. E assim precisamos do conceito de ser como aquilo que pertence também ao não existente. Então, assim, tudo é, mas nem tudo existe. Isso provém diretamente de Meinong. É interessante, quando a gente lê as coisas que o Russell escreve sobre Meinong, John Denote em diante, Meinong parece um maluco. Tá? E o Russell trata ele como se fosse trata ele com sarcasmo. Um sujeito que afirma que objetos contraditórios existem, que o círculo quadrado é um círculo e também é quadrado, e coisas assim. No entanto, o Russell levou muito a sério. E entre 1900 e 1903, Russell publicou nada menos do que 5 artigos discutindo as ideias de Meinong e discutindo sempre com simpatia. Ele trata com o maior respeito Meinong nesse período. Depois, de John Denote em diante, Meinong parece uma espécie de maluco. Tá? Mas não é assim a época dos princípios matemáticos. Bom, balanço da situação até aqui. Temos 3 dificuldades. Cada uma delas parece pôr em xeque uma concepção filosófica tradicional. Em primeiro lugar, está em jogo, aparentemente, a noção de identidade. E o desafio é mostrar como nós podemos explicar a noção de identidade sem recorrer à lei de Leibniz. Em primeiro lugar, temos um problema com a negação. Trata-se de explicar como uma proposição pode ser falsa e a sua negação ser falsa também. Portanto, trata-se de explicar o comportamento da negação sem recorrer ao princípio do terceiro excluído. No primeiro caso, parece que tínhamos que abandonar a lei de Leibniz. No segundo, parece que temos que abandonar o princípio do terceiro excluído. A terceira dificuldade é que parece que não podemos nunca negar a existência de algo. Temos que explicar, então, como é possível a negação da existência. Tá? Bom, isto é um conjunto de dificuldades que o Russell se propõe a resolver. Tá? Agora, muito bem, a solução é precedida pelo enunciado formal da definição russeliana de denotação. A explicação de denotação é como segue.
explicando-se toda a proposição em que o autor de Waverley ocorre, como foi feito antes. A proposição Scott é o autor de Waverley, isso é, Scott é idêntico ao autor de Waverley, torna-se ou somente uma entidade escreveu Waverley e Scott era idêntico a essa entidade. Ou, na forma totalmente explícita, não é sempre falso de X que X escreveu Waverley, então existe um X que escreveu Waverley, que é sempre verdadeiro de Y, que se Y escreveu Waverley, Y é idêntico a X, e que Scott é idêntico a X. Então nós temos a análise da proposição Scott, que é o autor de Waverley, aqui na segunda linha. Tá? O que a gente tem aqui? Há um X, que é autor de Waverley, AW significa autor de Waverley, e para todo Y, se Y é autor de Waverley, então Y é igual a X, ou seja, a 1 e somente 1. E X é igual a Scott. Essa é a análise da proposição. Assim, prossegue Russell, se C é uma expressão denotativa, pode acontecer que há uma entidade X, não pode haver mais do que uma, para a qual a proposição X é idêntica a C é verdadeira, sendo essa proposição interpretada como precede. Podemos então dizer que a entidade X é a denotação da expressão C. Assim, Scott é a denotação de o autor de Waverley. Assim, C, entre aspas, será apenas uma expressão e não nada que pode ser chamado de seu significado. Portanto, não estamos apelando para conceitos denotativos. Essas entidades podem ser inteiramente dispensadas e o Russell resgata agora a promessa de uma forma de contato cognitivo direto com os objetos da experiência que estava contida na teoria do juízo de Moore e que ele, Russell, parecia ter sido obrigado a sacrificar na teoria da denotação dos princípios matemáticos. Tá? A expressão denotativa per se não tem significado, porque em toda a proposição em que ela ocorre, a proposição inteiramente expressa não contém a expressão que foi decomposta. Então, a expressão o autor de Waverley por si só não designa nada, e a gente vê isso vendo que na forma inteiramente analisada da proposição, que é a segunda linha aqui, não ocorre nada parecido com a expressão denotativa o autor de Waverley. Ocorrem cognitivos, quantificadores, letras esquemáticas para predicados, mas nada que sequer pareça ser um termo singular, exceto Scott lá no fim, para dizer que o autor de Waverley, o X, que é o único X tal que é X, o autor de Waverley, é idêntico a Scott. Tá? Tenho presente isso, né? A ideia central do artigo. Tá? A expressão denotativa per se não tem significado, porque em toda a proposição em que ela ocorre, a proposição expressa completamente, não contém a expressão que foi decomposta. O quebra-cabeça sobre a curiosidade de George IV, pense agora, tem uma solução muito simples. A proposição Scott era o autor de Waverley, que foi escrita na sua forma não abreviada no parágrafo precedente, não contém nenhum constituinte ou autor de Waverley que possa ser substituído por Scott. Isso não interfere com a verdade de inferências que resultam de fazer o que é verbalmente a substituição de Scott por o autor de Waverley, desde que o autor de Waverley tenha o que eu vou chamar uma ocorrência primária na proposição considerada. A diferença entre ocorrência primária e secundária de expressões denotativas é como segue. Eu vou pegar o meu quadro de cabeça para baixo, da parte que ainda está limpa dele. Vou pegar um exemplo que nós já vimos. Aqui nós temos uma relação assimétrica. X está na relação R com Y. Tá? Muito bem. Nós temos duas frases diferentes. Todo mundo ama alguém pode significar que para cada indivíduo X há um Y tal que X ama Y, mas pode significar também que há alguém tal que todo mundo o ama.
A diferença é que na primeira construção o quantificador universal tem ocorrência primária e o quantificador existencial secundária, enquanto que na segunda isso se inverte e o quantificador existencial tem ocorrência primária e o universal ocorrência secundária. Essa é a distinção a que o Russell está aludindo aqui, que ele explica da seguinte maneira. Quando dizemos Jorge IV queria saber se tal e tal, ou quando dizemos tal e tal é surpreendente, ou tal e tal é verdadeiro, etc., o tal e tal deve ser uma proposição. Suponhamos agora que tal e tal contém uma expressão denotativa. Podemos ou eliminar essa expressão denotativa da proposição subordinada tal e tal, ou de toda a proposição em que tal e tal é um mero constituinte. Proposições diferentes resultam dependendo do que fazemos. E agora ele explica a diferença com um exemplo típico de Russell. Eu ouvi falar acerca do proprietário suscetível de um iate, a quem um convidado, ao ver o iate pela primeira vez, disse: eu pensei que o seu iate era maior do que é. E o proprietário respondeu: não, o meu iate não é maior do que é. O que o convidado queria dizer era: o tamanho que eu pensei que o seu iate tinha é maior que o tamanho que o seu iate tem. O significado que lhe foi atribuído é: eu pensei que o tamanho do seu iate era maior que o tamanho do seu iate. Uma vez, quando eu assisti ao seminário de Saul Crick, de quem falaremos bastante adiante, em Princeton, Crick entrou na sala de aula rindo e disse: aconteceu uma coisa agora que me fez me lembrar do Russell. Eu vinha caminhando em direção à sala de aula e uma pessoa veio na minha direção, quando chegou perto, disse: oh, desculpe, eu pensei que o senhor era outra pessoa. E o Crick disse: eu fiquei com vontade de responder: não, eu não sou outra pessoa. Ou, biblicamente, eu sou aquele que sou. Tá? Então, ouvi falar do proprietário suscetível de um iate, a quem um convidado, ao vê-lo pela primeira vez, disse: eu pensei que seu iate era maior do que é. E o proprietário respondeu: não, o meu iate não é maior do que é. O que o convidado queria dizer era: o tamanho que eu pensei que seu iate tinha é maior que o tamanho que seu iate tem. E o significado que lhe foi atribuído é: pensei que o tamanho do seu iate era maior que o tamanho do seu iate, o que é claramente então, um absurdo. Tá? Retornando a Jorge IV e ao Waverley, quando dizemos Jorge IV queria saber se Scott era o autor de Waverley, normalmente queremos dizer Jorge IV queria saber se... normalmente queremos dizer o seguinte, normalmente queremos dizer o seguinte: um e somente um homem escreveu Waverley e Jorge IV queria saber se Scott era esse homem. Tá? Eu pulei aqui na leitura, deixa eu ler de novo essa passagem, ler direito, eu pulei aqui. Retornando a Jorge IV e a Waverley, quando dizemos Jorge IV queria saber se Scott era o autor de Waverley, normalmente queremos dizer Jorge IV queria saber se um e somente um homem escreveu Waverley e Scott era esse homem. Mas podemos também querer dizer um e somente um homem escreveu Waverley e Jorge IV queria saber se Scott era esse homem. Aqui estão as duas versões possíveis. Tá? Jorge IV queria saber se há um X que é autor de Waverley, somente um X que é autor de Waverley e X é Scott. Caso em que a descrição definida, a expressão denotativa do autor de Waverley, tem ocorrência secundária, ocorre no âmbito da oração subordinada e apenas aí. Ou nós queremos dizer há um somente um X que é autor de Waverley e Jorge IV queria saber se X é Scott, caso em que a descrição tenha ocorrência primária. Tá? Agora bem, se a descrição tem ocorrência secundária, Jorge IV queria saber se existe somente um X que é autor de Waverley e X é Scott. Eu posso tomar isso aí em conjunção com Scott é o autor de Waverley, e daí não se segue que Jorge IV queria saber se Scott é Scott. Eu não posso fazer a substituição. Portanto, aquela inferência é falaciosa.
E não tem nenhum problema com a lei de Leibniz. A lei de Leibniz autoriza a substituir expressões que são correferenciais. Tá? Na ocorrência secundária de George Gott, o autor de Waverley, George Gott não pode ser substituído por Scott. Na segunda alternativa, que é essa de baixo aqui, a descrição tem ocorrência primária. Nós estamos dizendo que existe somente um x que é o autor de Waverley, e George Gott queria saber acerca desse x se ele é Scott. Tá? Nesse segundo caso, dá para dizer que George Gott queria saber se Scott é Scott, mas de uma maneira inócua. Não é que ele queria saber se uma tautologia é verdadeira, mas ele queria saber acerca do cara que de fato é Scott, se ele é Scott. Tá? O Russell expressa isso assim, né, quando dizemos George IV que ele queria saber se Scott é autor de Waverley, normalmente queremos dizer somente um homem escreveu Waverley, e Scott queria saber, e George IV queria saber se Scott era esse homem. Mas também podemos querer dizer somente um homem escreveu Waverley, e George IV queria saber se Scott era esse homem. Nesse segundo caso, o autor de Waverley tem uma ocorrência primária. No caso precedente, uma ocorrência secundária. A ocorrência secundária pode ser expressa assim: George IV queria saber acerca do homem que de fato escreveu Waverley, se ele era Scott. Tá? No caso da ocorrência primária, né? Nesse aqui de baixo. George IV queria saber acerca de quem? Do homem que de fato escreveu Waverley. Do homem que nós identificamos como o homem que escreveu Waverley. E acerca desse indivíduo, ele queria saber se é Scott. O Russell dá o seguinte exemplo. Isso seria verdadeiro, por exemplo, se o George IV tivesse visto Scott à distância e perguntado: é Scott? Então, nós podemos dizer aqui que ele quer saber acerca do indivíduo que de fato é Scott, se ele é Scott. Mas ele não quer saber se é verdadeira a tautologia Scott é Scott. Ele quer saber se esse indivíduo, e aqui é interessante o exemplo do Russell, é um exemplo em que o George IV não identifica o homem acerca do qual ele quer saber se é Scott como o homem que é designado pela expressão denotativa, o autor de Waverley. Ao contrário, o Russell imagina uma situação em que George IV discrimina Scott na percepção. Tá? Conhecimento por contato e não por descrição, como veremos adiante. Uma ocorrência secundária de uma expressão denotativa pode ser definida, em troca, como uma em que a expressão ocorre numa proposição P, que é um mero constituinte da proposição que estamos considerando. Que ele queria saber se P é uma oração subordinada. Tá? E a substituição da expressão denotativa é efetuada em P, e não no conjunto da proposição. A ambiguidade entre ocorrência primária e secundária é difícil de evitar na linguagem, mas ela é inócua se estivermos prevenidos contra ela. Na lógica simbólica, por certo, ela é facilmente evitável. Tá? Nós escrevemos diferentemente essas duas proposições. E, bom, o que nós vimos aqui, então, é que naquele argumento, George IV queria saber se Scott é autor de Waverley. Scott é autor de Waverley. Logo, George IV queria saber se Scott é Scott. A primeira premissa, a proposição George IV queria saber se Scott é autor de Waverley, é ambígua. Ela admite qualquer dessas duas interpretações, conforme a descrição. O autor de Waverley tem a ocorrência secundária, que é a primeira versão, a mais plausível das duas, ou primária, que é a segunda versão. Tá? Isso, reconhecida essa ambiguidade, a gente percebe que ou bem George IV queria saber se Scott é Scott não se segue das premissas, ou se segue, mas inocuamente, porque eu estaria dizendo que George IV quer saber se Scott é Scott, mas com isso estou dizendo que ele quer saber do indivíduo que de fato é Scott, se ele é Scott. Eu não estou indicando como é que George IV discrimina esse indivíduo, se ele pensa nele como o autor de Waverley ou de alguma outra forma. Bom, isso quanto ao primeiro dos quebra-cabeças. Vamos a Hegel agora.
A distinção entre ocorrência primária e secundária também nos permite lidar com a questão de se o atual rei da França é calvo ou não é calvo. E, em geral, com o status lógico de expressões denotativas que não denotam nada. Se C é uma expressão denotativa, digamos, o termo que tem a propriedade F, então C tem a propriedade φ, significa ou e somente um termo tem a propriedade F e esse termo tem a propriedade φ. Se agora a propriedade F não pertence a nenhum termo, ou pertence a vários, quer dizer, ou nenhum, ou mais do que um, quando nós queríamos um só, né? Se agora a propriedade F não pertence a nenhum termo, ou pertence a vários, segue-se que C tem a propriedade φ, é falso para todos os valores de φ. Assim, o atual rei da França é calvo é certamente falso. E o atual rei da França não é calvo é falso se significa há uma entidade que é rei da França e essa entidade não é calva. Mas é verdadeiro se significa é falso que há uma entidade que é agora rei da França e é calva. Em suma, existe um X, tal que X é o único, existe somente um X que é rei da França. E X é calvo? É falso. Existe somente um X que é rei da França e X não é calvo? É falso também. Mas a negação de existe um X, tal que X é rei da França e X é calvo, não é existe um X, tal que X é rei da França e X não é calvo. A negação que é relevante aqui é aquela que expressa a inexistência do rei da França. Portanto, expressa-se colocando o sinal de negação em ocorrência primária e não secundária. Não existe nenhum X, tal que X é rei da França, e é o único X que é rei da França, e X é calvo. E essa negação é verdadeira. Então nós restabelecemos o princípio de ter sido excluído. A negação de o atual rei da França é calvo é não há nenhum X que é rei da França e é calvo, e não há um X que é rei da França e X não é calvo. Tá? Não há nenhum problema com a lei de ter sido excluído, não há nenhuma necessidade de introduzir uma lógica não clássica que explique como a ideia de síntese nos permite lidar com proposições falsas cujas negações são falsas também. Tá? Assim, o atual rei da França é calvo é certamente falso. E o atual rei da França não é calvo é falso se significa há uma entidade que é agora rei da França e ela não é calva. Mas é verdadeiro se significa é falso que há uma entidade que é agora rei da França e é calva. Isso é, o atual rei da França não é calvo, é falso se a ocorrência de o atual rei da França é primária e verdadeiro se é secundária. Assim, todas as proposições em que o rei da França tem ocorrência primária são falsas. As negações dessas proposições são verdadeiras, mas nelas o rei da França tem ocorrência secundária. Evitamos assim a conclusão de que o rei da França usa peruca. Evitamos assim Hegel e a bendita lógica dialética. Tá? Podemos agora ver também que negar que há um objeto tal como a diferença entre A e B, no caso em que A e B não diferem. Tá? Vemos agora como é possível negar que haja essa diferença. Se A e B não diferem, há uma e somente uma entidade X, tal que X é a diferença entre A e B, é uma proporção verdadeira. E se A e B não diferem, não há tal entidade X. Assim, de acordo com o significado de denotação que foi explicado, a diferença entre A e B tem uma denotação quando A e B diferem, mas não quando não diferem. Essa diferença se aplica para proposições verdadeiras e falsas em geral. Se A, R e B representa A está na relação R com B, então quando A, R e B é verdadeiro, há uma entidade que é a relação R entre A e B. Quando A, R e B é falso, não há tal entidade. Assim, de qualquer proposição, podemos obter uma expressão denotativa que denota uma entidade se a proposição é falsa, mas não denota entidade alguma, que denota uma entidade se a proposição é verdadeira, mas não denota entidade alguma se a proposição é falsa. Por exemplo, é verdadeiro, pelo menos assim supomos, que a Terra gira em torno do Sol. E falso que o Sol gira em torno da Terra. Assim, a revolução da Terra em torno do Sol denota uma entidade, enquanto que a revolução do Sol em torno da Terra não denota uma entidade.
Portanto, podemos perfeitamente negar a existência sem, para isso, incorrermos no dilema contrassenso ou falsidade. A única coisa importante é que a expressão que designa o objeto cuja existência está sendo negada seja uma expressão denotativa e não um termo singular. E isso agora nos faz dar um passo que vai ser decisivo para o itinerário filosófico de Russell daí para frente, que é como lidar com designadores que não designam nada. A resposta de Russell vai ser: designadores que não designam nada não são nunca termos singulares, mas expressões denotativas. Ele tinha dito no início do artigo que uma expressão é denotativa em razão de sua forma, no primeiro parágrafo. Portanto, que ter a forma de uma expressão denotativa é uma condição suficiente para algo ser expressão denotativa. Agora, Russell nos diz que essa condição suficiente não é uma condição necessária. Vejamos. Todo o domínio das não entidades, tais como o quadrado redondo, o número primo par diferente de 2, Apolo, Hamlet, etc., podem ser satisfatoriamente tratadas agora. Todas essas, o quadrado redondo, o número primo par diferente de 2, Apolo, Hamlet, são expressões denotativas que não denotam nada. Atenção, Apolo é uma expressão denotativa, não um nome. Hamlet é uma expressão denotativa, não um nome. Uma proposição acerca de Apolo significa o que obtemos ao substituir o nome Apolo pelo que o dicionário clássico nos diz que Apolo significa, digamos, o Deus Sol. Todas as proposições em que Apolo ocorre devem ser serão interpretadas seguindo as regras precedentes para lidar com expressões denotativas. Se Apolo tem uma ocorrência primária, a proposição contendo a ocorrência é falsa. Se a ocorrência é secundária, a proposição pode ser verdadeira. Então, aqui, Russell nos deu uma chave para lidar com nomes vazios. Nomes vazios, quando não são simplesmente sinais sem significado, são de fato expressões denotativas. E a ideia de Russell vai ser daqui para frente a seguinte: eu não posso duvidar acerca da referência de um nome genuíno se essa referência existe. Se eu tenho um nome, certamente o nome designa alguma coisa. Me deixe fazer um comentário à margem do texto de Russell, que é o seguinte: a noção russeliana de alcance de uma descrição guarda uma relação que não é a de identidade, com a distinção que os lógicos medievais traçaram entre atitudes proposicionais de ré e de dicto. De ré, isso é relativamente a uma coisa; de dicto, relativamente a um dicto, a algo que é dito. A frase "quero uma casa na praia" é ambígua. Ela pode significar que eu quero alguma casa na praia, quer dizer, que eu quero que haja uma casa na praia que é minha, mas pode significar também que há uma casa em particular na praia que eu quero que seja minha. Se eu quero alguma casa na praia, o meu desejo é de dicto. Eu quero que um dicto, há uma casa na praia que é minha, seja verdadeiro. Se em troca há uma casa particular que eu estou cobiçando, então a proposição é de ré. Eu quero, acerca de uma casa particular, eu quero que ela seja minha. Em suma, a ambição é de ré, a inveja é de dicto. Tá? Se eu quero ter uma casa indeterminada, eu quero simplesmente que um certo dictum, que uma certa proposição seja verdadeira. Se em troca há uma casa particular que eu estou cobiçando, então o meu desejo é de ré relativamente a uma coisa particular. Agora bem, no primeiro exemplo do Russell, lá da Curiosidade de Jorge IV, a distinção entre ocorrência primária e secundária coincide com a distinção de ré e de dicto. Na ocorrência primária, há um X que é autor de Waverley, somente um X que é autor de Waverley, e Jorge IV quer saber acerca desse X se ele escolhe. Então, a curiosidade de Jorge IV é de ré, é relativa a um indivíduo em particular. Em troca, se Jorge IV quer saber se há somente um X que
é autor jueva e X é Scott, há um dictum, uma frase que George Corte quer saber se é verdadeiro. Agora, daí não se segue que a distinção pelo primário e secundário coincida com a distinção de rede e dictum. Por quê? Porque, além de primário e secundário, eu posso ter ocorrências terciárias e quaternárias. Eu posso ter, para todo x existe um y tal que para todo z, e aqui eu tenho 3 quantificadores e 3 combinações possíveis de posições. Cada um deles pode ocorrer em posição primária, secundária e ternária. Quem chamou a atenção para isso, com exemplos muito convincentes, foi Saul Kripke, no ensaio Speaker's Reference and Semantic Reference, em que Kripke dá exemplos de frases em que eu tenho ocorrências primárias, secundárias e terciárias de proposições, mostrando que a noção de alcance de Russell, de ocorrência, não coincide com a distinção de rede e dictum. Kripke dá um exemplo envolvendo Edgar Hoover, que era o chefe do FBI, o diretor-geral do FBI, e o casal Berrigan. Os Berrigans foram processados, acusados de espionagem em favor da União Soviética. E Kripke imagina a seguinte frase: Hoover afirmava que os Berrigans planejavam sequestrar um alto funcionário americano. E mostra como aqui eu tenho 3 construções possíveis. Pode ser assim: Hoover afirmava que os Berrigans planejavam que houvesse um alto funcionário do governo americano que eles sequestravam. Ou Hoover afirmava que há um alto funcionário do governo americano tal que os Berrigans planejavam sequestrá-lo. Ou, por fim, há um alto funcionário do governo americano tal que Hoover afirmava que os Berrigans planejavam sequestrá-lo. Então nós temos 3 posições possíveis, o que ilustra o fato de que a distinção de Russell, ao contrário da distinção medieval entre de ré e de dictum, não é uma dicotomia, admite outros alcances de proposições. Na lógica formal é muito fácil construir exemplos como esse. O que é interessante do exemplo de Kripke, que é um exemplo perfeitamente natural na linguagem, funciona perfeitamente na linguagem natural e assinala suficientemente essa distinção. Bom, eu quero concluir a aula de hoje introduzindo um tema que vai nos ocupar bastante na próxima aula e depois ainda, que é o que aparece em On the Note no início e no fim, com uma espécie de moldura epistemológica para a teoria puramente lógica que é oferecida. Tá? Em perfeita simetria, considerações sobre conhecimentos, considerações epistemológicas que Russell apresenta em On the Note, então, ocorrem no segundo e no penúltimo parágrafo. Há um primeiro parágrafo em que o Russell apresenta o que ele vai fazer, e um último em que ele desafia o leitor, que não tenha ficado satisfeito com o que ele ofereceu, de encontrar uma outra teoria que resolva os mesmos problemas de maneira igualmente satisfatória. Tá? Eu vou ler brevemente esse segundo e penúltimo parágrafos. Tá? O tópico da denotação é da maior importância, não apenas na lógica e na matemática, mas também na teoria do conhecimento. Por exemplo, nós sabemos que o centro de massa do Sistema Solar, num instante definido, é um ponto definido. E podemos afirmar um número de proposições sobre ele. Mas nós não temos acquaintance, contato imediato com esse ponto, que só conhecemos por descrição. A distinção entre acquaintance, contato, e conhecimento sobre é a distinção entre coisas de que temos apresentações, que são dadas para nós diretamente, coisas de que temos apresentações e coisas que só alcançamos através de expressões denotativas.
Seguidamente acontece que sabemos que uma certa expressão denota sem ambiguidade, embora não tenhamos contato com aquilo que ela denota. Isso ocorre no caso do centro de massa do sistema solar. Na percepção, nós temos contato com objetos da percepção. E no pensamento, nós temos contato com objetos de um caráter lógico mais abstrato. Então, o contato, a noção de acquaintance, não está restrita ao contato perceptual. Há um análogo intelectual da percepção sensível, uma intuição intelectual, pelo qual nós apreendemos objetos abstratos. Mas não necessariamente temos contato com os objetos denotados pelas frases, pelas expressões, phrases. Phrase em inglês é expressão, frase é sentence. Tá? Então, não necessariamente temos contato com os objetos denotados pelas expressões compostas de palavras com cujos significados estamos em contato. Para dar um exemplo importante, não parece haver, por exemplo, como o Russell vai voltar com alguma insistência depois, como a gente vai ver, não parece haver nenhuma razão para crer que alguma vez tenhamos contato com as mentes de outras pessoas, vendo que elas não são diretamente percebidas. Eu não aprendo diretamente a vida mental de outras pessoas, mas eu aprendo a expressão da vida mental de outras pessoas nas suas ações e nas suas palavras. Portanto, o que nós sabemos acerca delas, o que nós sabemos acerca da vida mental de outras pessoas, é obtido através da denotação. Todo pensamento tem que partir da acquaintance, do contato. Mas ele consegue pensar sobre muitas coisas com as quais não temos contato. E agora, bem no fim, penúltimo parágrafo, ele diz: um resultado interessante da teoria da denotação precedente é esse. Quando há alguma coisa com a qual não temos contato imediato, mas apenas definição por expressões denotativas, então as proposições em que essa coisa é introduzida por meio de uma expressão denotativa não contém realmente essa coisa como constituinte, mas contém em troca os constituintes expressos pelas diferentes palavras que formam a expressão denotativa. Assim, em toda a proposição que podemos apreender, isso é, não apenas naquelas cuja verdade ou falsidade podemos julgar, mas em tudo sobre o que podemos pensar, todos os constituintes são realmente entidades com as quais temos contato imediato. Ora, coisas como a matéria, no sentido em que a palavra ocorre na física, e as mentes de outras pessoas, nós só conhecemos através de expressões denotativas. Isso é, não estamos em contato com elas, mas as conhecemos como aquilo que deve ter tais e tais propriedades. Assim, embora possamos formar funções proposicionais C de X, que devem valer de tal ou qual partícula material ou da mente de tal e tal, não estamos em contato com as proposições que afirmam essas coisas que sabemos que devem ser verdadeiras, porque não podemos apreender as próprias entidades em questão. O que nós sabemos é que tal e tal tem uma mente que tem tais e tais propriedades, mas não conhecemos A tem tais e tais propriedades, onde A é a mente em questão. Em tal caso, conhecemos as propriedades de uma coisa sem termos contato com a própria coisa e sem, por conseguinte, conhecer nenhuma proposição singular da qual a própria coisa seja um constituinte. Tá? É preciso tomar com muito cuidado isso que o Russell diz no início, quando ele diz que um resultado interessante da teoria é esse. Se por resultado a gente entendeu algo que é implicado pela teoria, está errado. A distinção entre termos singulares e descrições definidas é uma distinção puramente lógica. Ela não implica nenhuma distinção epistemológica. Tá? Mas o que importa para nós é que, se a distinção entre termos singulares e descrições definidas é irredutível, é uma distinção lógica irredutível, há uma distinção epistemológica igualmente irredutível entre conhecimento por contato e conhecimento por descrição. Tá? Então, teoria não, resultado não como consequência da teoria, mas como algo que, dada essa teoria, nós introduzimos como a melhor epistemologia para dar conta da distinção. Tá? Então, o ponto crucial aqui é a seguinte ideia: se há termos singulares genuínos,
se há instanciações de proposições gerais da cuja expressão ocorrem descrições ou outros quantificadores, portanto, se há pensamentos singulares, então há pensamentos que são dependentes de objeto, no seguinte sentido, que se um tal objeto não existe ou não nos é dado, se nós não aprendemos o objeto, nós não podemos ter pensamentos singulares acerca desse objeto. As condições rosselianas para nomear um objeto envolvem, portanto, que o objeto exista, que nós tenhamos interação causal com esse objeto e, por fim, e ele vai insistir muito nisso, que nós tenhamos a capacidade de discriminar o objeto de outros objetos. A essas condições, portanto, a teoria do conhecimento que o Russell apresenta como complemento da teoria lógica das descrições vai estar dedicada à nossa próxima aula.